Bom dia, meus irmãos. Bom dia a você que está nos assistindo pela internet ou que vai assistir o nosso culto, que nos acompanha, prestando um culto a Deus junto com essa igreja. Que nós tenhamos uma semana abençoada na presença do Senhor, que o nosso culto seja uma bênção, que esteja falando aos nossos corações e que nós possamos estar como adoradores, alcançando o trono da graça do nosso Deus, através do Espírito Santo de Deus, e assim prestarmos o nosso culto a esse Deus que merece todo louvor e toda glória. Nós vamos estar orando agora, pedindo a orientação do nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, pela semana que tivemos, e Senhor, muito obrigado, Pai, por essa semana que se inicia. Senhor, que Tu possa estar conosco, Pai, nos dirigindo, nos guiando, nos orientando, abrindo as portas, fechando as portas também, para tudo aquilo, Senhor, que vamos ter durante essa semana, e que, Senhor, Tu possa estar conosco em cada instante, nos orientando, sendo nossa companhia, e que nós não possamos, Senhor, deixar de estar na Tua companhia também. Abençoe o culto, Pai, que estamos prestando a Ti, que possa ser em espírito e em verdade. Sabemos, Senhor, que precisamos do Teu Espírito Santo para nos orientar, para fazermos a Tua vontade. Pai, esteja dirigindo os irmãos que estão tocando aqui, aqueles que estiverem cantando, a pregação do Teu servo, o coração dos irmãos, para que tudo, Senhor, seja usado como instrumento Teu, para a honra e glória do Teu santo nome, no nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé e vamos louvar ao nosso Deus com um cântico espiritual, louvando ao nosso Deus que merece toda a nossa adoração. Aclame ao Senhor, é o louvor que nós vamos entoar, exaltando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Com tudo que sou
de promessas. E a sua palavra também, a Bíblia, ela também é um livro de promessas. Tem mais promessas na Bíblia do que outras coisas, né? Então nós temos que louvar a esse Deus, que é o Deus de promessas que nós servimos. Nós vamos estar lendo a nossa coluna de oração. Na nossa coluna nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanham pela internet, a família pastoral, Natália, que é sobrinha do nosso irmão Luiz e irmã Marinalva, Elimar Alves Farias, Mário, esposo da Lourdinha, Sônia Lúcia, Zé, irmão de Terezinha, Manuela, Antoni, João, Darlan, Tatiana, Fabiana, André, Lorena, Marinalva, Dirceu, Ivonete, Maria Nazaré, Thaísa, bairro de São José, Maricá e autoridades. Irmãos, essa semana nós ligamos para o irmão Carlinhos e ele sofreu um assalto no comércio dele, não só no comércio, mas na casa dele também. E eu acho que isso daí não tem problema a gente falar, né, agora, porque já passou, mas eles passaram por momentos muito tensos na casa dele. E foi de manhã, a gente até se surpreendeu do jeito que foi, mas graças a Deus eles estão bem. O irmão Carlinhos, o irmão sabe que há muito tempo atrás enfrentou uma cirurgia de coração, então ele ainda tem que ficar preocupado, né, com alguma emoção, mas graças a Deus ele passou bem por aquele momento tão difícil ali. E ainda o seu cunhado Zé, ele não vendo eles ali na frente, foi lá bater para saber o que estava acontecendo, acabou sendo também levado, conduzido pelos bandidos para dentro de casa. E Zé operou há pouco tempo o coração, mas graças a Deus, Deus deu paz, deu tranquilidade a eles, eles estão bem. Então, apesar de ser uma coisa tão ruim, louvado seja o nome do Senhor, porque foi preservada a vida de todos aqueles que estavam ali, não aconteceu nada com eles, né? Estão bem de saúde e eles agradecem a Deus também. Então esse é um motivo de gratidão nesse momento em que nós estamos contando esse episódio para os irmãos, e nós vamos agradecer a Deus por ter preservado a vida dos irmãos e não ter acontecido nada de mais grave. Claro que eles tiveram bens materiais sendo perdidos, mas a gratidão a Deus ficou ali nos corações de cada um que passou por aquele momento difícil. Pai amado, obrigado, Pai, porque sabemos, Pai, que mesmo enfrentando adversidades, problemas que existem nesse mundo, que nós não estamos isentos dele, cremos nisso, mas mesmo nesses momentos mais difíceis, temos os nossos lábios cheios de gratidão, porque o Senhor cuida de nós. Muito obrigado, Pai, por ter preservado a vida dos teus servos, a integridade física também de cada um deles que passaram por aquele aperto no momento do assalto, a vida do Zé, do outro amigo também, do irmão Carlinhos, que não aconteceu nada com eles. E Senhor, por mais que a gente fique chateado, triste, às vezes até com raiva daqueles que fizeram isso com os teus servos, nós temos que pedir misericórdia sobre a vida dessas pessoas. Tem misericórdia deles, Pai. Que o Senhor possa ainda dar oportunidade para que eles se convertam, Pai, e saiam desses caminhos de maldade, de perversidade, porque sabemos que o fim deles é a morte. Tem misericórdia deles, para que eles sejam salvos desses caminhos da maldade, Pai. Senhor, que Tu possa estar guardando os Teus servos ali naquele comércio, que não haja o medo, Senhor, de estar trabalhando ali naquele lugar, mas que Tu possas estar acampando os Teus anjos ao redor daquela família, preservando eles, Senhor, dessa maldade que existe na nossa sociedade atual, Pai. Senhor, abençoe, Senhor, a coluna de oração, abençoe os irmãos que estão aqui na nossa igreja, aqueles que estão nos assistindo pela internet. Responde, Senhor, tudo aquilo que é anseio do nosso coração, todas as necessidades, que Tu possa estar entrando com providência em cada uma delas, no nome de Jesus, amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus com mais um cântico. Ao erguermos as mãos, se você quiser, na hora
de cantar esse cântico, erguer as mãos ao Senhor, é um gesto também que expressa o nosso louvor. Então, se você quiser, ao erguermos as mãos, erguer a sua mão, você fica à vontade para você estar demonstrando toda a sua adoração ao nosso Deus nesse momento. Adorar e clamar no
seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Amém. Podemos assentar, irmãos. Nós vamos estar refletindo na palavra de Deus. Eu nem sei se passei o texto para os irmãos, acho que não, né? Acho que eu deixei de passar o texto para os irmãos da mídia. Eu quero até pedir desculpa aos irmãos. A gente chegou aqui e se envolveu na escola bíblica dominical e deixamos aí de passar o texto para os irmãos. Está em Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9, na Almeida Corrigida e Fiel. Eles vão colocar aí o texto que nós vamos usar como reflexão na palavra de Deus. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei a seus pais, que a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela tua palavra lida, ajuda na reflexão dela e, Senhor, prepara os nossos corações para ouvi-la e aplicá-la em nossas vidas, no nome de Jesus, amém. Irmãos, apesar de Israel já ter conquistado terras ali, porque antes de atravessar o Jordão, a gente vê ali guerra nas nações que estavam ali próximas ao Jordão, tanto que fica 2 tribos e meia, melhor dizendo, antes do Jordão, chamado as tribos transjordanianas. Elas ficaram ali porque conquistaram em batalha aquelas terras que foram conquistadas ali em guerra antes de atravessar o Jordão, mas a promessa estava em Canaã. E o que era o Jordão naquele momento? O Jordão era o primeiro obstáculo a ser ultrapassado para se conquistar a promessa de Deus que
havia sido dada lá a Abraão, mas que iria se concretizar naquela porta de entrada chamada Jordão. Mas já era um obstáculo a ser ultrapassado ali naquele momento. E o povo já ia estar aprendendo que Deus estava à frente dele. Mas haveriam muitos obstáculos. Para nós termos as nossas conquistas também nesse mundo, nós vamos encontrar muitos obstáculos. E o Jordão, ele é um desses obstáculos, um desses exemplos que Deus coloca diante do povo e coloca diante de nós também, para que nós aprendamos como agir diante dos obstáculos. Em primeiro lugar, eu separei aqui algo que era um contexto daquele povo naquele momento da travessia do Rio Jordão. A morte de Moisés. Então o que nós aprendemos em primeiro lugar? Mesmo se estivermos em um momento difícil, nós devemos passar pelo nosso Jordão. E o tema da mensagem é: passe pelo seu Jordão. Nós temos obstáculos que nós vamos encontrar na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas, quando nós olhamos para esse relato da travessia do Jordão, a gente vê como estava sendo difícil naquele momento para o povo tomar alguma atitude. Moisés, a pessoa mais importante à frente do povo, havia morrido. Imagina, irmãos, você conviver com uma liderança como Moisés. A gente não está falando de qualquer líder, a gente está falando do maior líder, né, que até hoje eles tomam como aquele que foi mais importante à frente do povo de Israel, tanto profeticamente como politicamente. Ele conduziu o povo e ainda foi o legislador, e essas leis ainda imperam lá com o Israel político lá, eles ainda adotam muitas dessas leis, e nós ainda seguimos as leis de Deus proferidas lá por esse homem. Olha quem era Moisés. Moisés foi uma pessoa muito importante, e ali naquele momento havia um luto, que diz: e sucedeu depois da morte de Moisés. Então eles estavam naquele momento de perda de um grande líder, e um novo líder estava surgindo, um que era servo desse líder, mas com características diferentes. Deus, ele também trabalha em cima das nossas características, né? O Moisés, ele tinha uma característica de conduzir o povo no deserto. Ele era aquele homem que, quando vinha a batalha, ao invés dele pegar na espada, ele subia para o monte para levantar sua mão para orar. Não foi assim, né? Em algumas batalhas. Em uma batalha ele levanta, vai ao monte e levanta a sua mão para orar. Enquanto ele estava com a sua mão levantada, o povo vencia. Quando ele abaixava a mão, o povo perdia. E aí teve que dois companheiros, um de um lado, outro do outro, levantar a sua mão para que o povo vencesse aquela batalha. Já Josué não. Josué tinha característica diferente. Vamos para aquela batalha ali? Vamos. Josué pegava a sua espada e ia à frente do exército como general. Deus usando ele com aquela característica. Não era para ele levantar as mãos no monte, mas era para pegar a espada e ir batalhar à frente do seu exército. Em Josué capítulo 3, versículo 15, diz assim a palavra de Deus: e quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas. Esse detalhe aqui que eu gostaria também, de como é difícil muitas vezes a gente atravessar o Jordão, e como esse Jordão às vezes ele surge na nossa vida. E por que ele surge? Porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras
todos os dias da ceifa. Eu nunca tive a possibilidade de pegar um avião e ir até Israel. Eu não tenho condições financeiras para isso. E não vejo condições também de juntar e também para lá, e seria uma jornada que eu despenderia um valor que seria muito mais necessário para mim aqui do que indo para lá para ver a terra, né, de Israel e tal, tudo aquilo que aconteceu lá. Não vejo que eu precise dessa viagem. Mas eu leio muito sobre o contexto histórico de Israel, tudo que acontece lá. Eu gosto de saber tudo que acontece naquela região. E eu vejo algumas fotos do Jordão, ou algumas imagens do Rio Jordão. O Rio Jordão não é aquele rio caudaloso, ele é um rio até um pouco curto, de tanto ser utilizado ali naquela região, ali em Israel, naquelas regiões próximas ali, e por causa da mudança climática também, esse rio perdeu grande parte da sua força. Mas os estudiosos dizem que esse rio, na época da travessia do povo de Israel, contextualizando aqui esse momento da travessia, ele já era um rio difícil de se atravessar, porque de uma borda a outra ele era um pouco extenso. Mas aqui o texto está dizendo algo que ainda dificultava mais a travessia do povo. Olha o registro que está aqui: porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da ceifa, da colheita. Na época que eles iam colher os grãos, o rio Jordão estava caudaloso, ele estava ainda maior em sua extensão, as suas correntezas estavam mais fortes ainda. Também há algo para a gente meditar em cima desse momento difícil, porque quem estava dirigindo todos os passos do povo no deserto? Era Moisés? Não, sempre foi Deus. Sempre foi Deus que estava à frente, sempre foi Deus que foi levando, conduzindo o povo, porque quem coordenava a saída do povo do acampamento era a nuvem. Quando a nuvem ela saía do tabernáculo e ela subia e começava a se movimentar, já começava as cornetas soarem, as trombetas soarem, e os estandartes sendo levantados das tribos. Cada tribo se reunia em frente ao seu estandarte e eles eram guiados pela nuvem. Não foi uma estratégia feita por Moisés a travessia do deserto, não. A geografia era Deus que determinava, não só a geografia por onde o povo tinha que passar, mas a cronologia. Deus permitiu que o povo fosse conduzido àquele momento difícil, no transbordar do Rio Jordão, porque Ele queria mostrar ao povo que Ele poderia agir sobre aquele Jordão, mesmo sendo um Jordão que transbordava em suas bordas. Ele está mais seco, Deus propiciou. Não, Deus propiciou que as bordas transbordassem, as suas margens estivessem ainda mais extensas, para a situação ser mais difícil ainda, para Ele mostrar que naquele momento Ele tinha conduzido aquele povo àquele transbordar do Jordão, que era a sua cronologia, que Ele ia agir ali naquele tempo. Então, no tempo mais difícil, no tempo que Deus está nos conduzindo, quando a gente chegar a esse momento mais difícil, não se esqueçam, Deus está agindo cronologicamente na tua vida e na minha vida. Esse momento está sendo muito difícil. Mas por quê? Porque Deus te permitiu chegar a esse momento difícil, porque nesse momento difícil Ele vai te ajudar a transpassar o seu Jordão. Amém, irmãos? Então não se assuste com momentos difíceis na sua vida, porque naquele momento Deus está ali contigo
e Ele programou esse momento na sua vida. Em segundo lugar, esteja preparado para o seu Jordão. Preparado para o seu Jordão, porque momentos difíceis virão. Josué capítulo 1, versículo 2. O meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo, nova tradução, linguagem de hoje. Eu queria que os irmãos trocassem um pouco aí para poder ficar na nova tradução, linguagem de hoje, que a gente está lendo na Corrigida e Fiel. Aí na linguagem de hoje ele dá uma mudada. O meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Às vezes está tudo bem na nossa vida, está tudo tranquilo, as coisas estão indo de vento em popa, os nossos projetos estão caminhando, né? A gente está conseguindo, nosso casamento está bem, nossa família está bem, nossa situação financeira está bem, nossos relacionamentos estão bem. Mas isso é uma realidade constante na nossa vida? Não, não é. De uma hora para outra vem a doença, de uma hora para outra vem a dificuldade financeira, de uma hora para outra vem a perda de alguma coisa, de uma hora para outra vem a notícia de que, por exemplo, no seu casamento está acontecendo alguma coisa, pode acontecer até uma traição, um casamento que está muito bem, você está cuidando do seu filho, de repente o seu filho, ele chega e fala para você, olha, vou sair da igreja, e você cuidando daquela criança nos caminhos do Senhor, de repente aquele filho vai para o mundo, começa a se envolver com outros rapazes ou outras meninas que começam a levar ele para caminhos, né, tortuosos. Isso pode acontecer com qualquer um dentro da igreja, não é verdade, irmãos? Crentes fiéis, pais piedosos, verem seus filhos indo para o mundo. Vem o Jordão, surge o Jordão, caudaloso, o obstáculo, caudaloso que a gente não estava esperando. Mas aí, o que Deus fala para Josué antes de chegar ao Jordão? Josué, prepara esse povo. Fala para eles para ficarem preparados, que eles vão chegar ao momento de atravessar o Jordão. Irmãos, o crente, ele precisa estar se preparando para esses momentos difíceis na sua vida. Ah, mas está tudo bem, não relaxa não, irmão. Se prepara porque momentos difíceis na nossa vida, eles serão naturais. Jesus, ele não falou o seguinte para os crentes que estavam à sua volta, para os seus discípulos, para os seus apóstolos, o seguinte: no mundo vai ser uma beleza, enquanto vocês estiverem fazendo a vontade de Deus, vai estar tudo certo na sua vida. Apesar de que em muitos púlpitos diz, se você fizer isso, você vai estar imune a certas coisas, você não vai ficar doente, você não vai ter problemas. Isso é a maior mentira teológica que se pode pregar de cima de um púlpito, porque o próprio Jesus Cristo, ele falou, no mundo tereis aflições. Nós vivemos nesse mundo, um mundo de doença, um mundo de dificuldades, um mundo de intempéries, um mundo quando vem uma tsunami, um terremoto, mata o ímpio, mas também mata o crente em Cristo Jesus. Quando vem a doença, quando vem a Covid, e aí, né, essas igrejas que falam, mas a Covid é coisa do diabo, a vacina é coisa do diabo, o crente não pode tomar a vacina porque o número da besta que está sendo colocado ali, de coisas assim, sabe? Coisas
totalmente fora do contexto de uma mente de Cristo, né? Que é uma mente equilibrada, que consegue discernir o que está acontecendo dentro de um contexto que nós estamos vivendo, né? E coloca as coisas no campo diabólico e tal. Essas pessoas, para mim, não estão preparadas. Porque quando chega nesses momentos difíceis, nós precisamos encontrar esses momentos difíceis preparados para saber como nós vamos agir. E Josué, ele estava perfeitamente antenado a isso. Moisés, prepara o povo, porque daqui a pouquinho vocês vão estar chegando no Jordão. Vocês têm que estar preparados. Depois que passou o Jordão, Josué, Jericó. Meu Deus, Jericó. Jericó era uma cidade-reino. Eu vou explicar isso aí. Porque a maioria das cidades naquela época, elas eram cercadas de muro. Então, vamos dizer que o prefeito da cidade, na realidade, ele tinha poderes de um rei. Então Jericó tinha um rei à sua frente. E se a gente contextualizar Jericó, disse que em Jericó se passavam cavalos e se passavam carruagens pelo muro da cidade de Jericó. Como é que se travava uma guerra contra uma cidade murada e tão perfeitamente murada como Jericó? A nação que precisava invadir Jericó precisaria de fazer um cerco e ficar ali no mínimo uns 2 anos. No mínimo uns 2 anos. Para poder aquelas pessoas que estavam dentro da cidade morrer de fome. Para que eles pudessem invadir aquela cidade. Mas o que Deus fala para Josué? Josué, não vai ser assim não. Vocês não vão jogar pedra no muro, vocês não vão entrar com trincheira, não vai ter arite batendo ali naqueles portões, não vai ter nada indo de encontro ao muro daquela cidade. Vocês vão ter que agir exatamente como eu quero que vocês ajam. E aí vocês estão se lembrando como é que foi a estratégia? Durante 6 dias, eles caminharam em volta da cidade. Era a estratégia de Deus, era o preparo de Deus. Deus queria que fosse exatamente daquele jeito, e o povo se submeteu a agir daquele jeito. No 7º dia eles deram a volta, e aí depois eles gritaram pelo nome do Senhor, e aí as muralhas foram ao chão. Mas tiveram também que ter um preparo. Irmãos, para os momentos difíceis da nossa vida, para os Jordãos, ou Jordões, né? Não sei qual o plural de Jordão agora, fiquei meio perdido, né? Para o Jordão que aparecer na nossa vida, nós vamos precisar atravessá-lo com preparo, nos preparando espiritualmente para enfrentar eles. Porque é assim que Deus falou para o povo: prepara o povo, porque eles vão ter que agir exatamente como eu quero. Eles atravessaram o Jordão, vamos lá, chegou a hora de atravessar o Jordão, vamos atravessar o Jordão. Não foi nada disso, né? Quando o povo ficar aqui, vai ter que ter um preparo aqui. E até chegar ao Jordão, vai ter que se fazer uma coisa aqui também. E a gente vai chegar lá na frente. E depois que acontecer isso, aí o povo vai atravessar. Vamos chegar preparados aos momentos difíceis da nossa vida, irmãos. Nos preparando para ele. Porque fatalmente eles virão. Porque vivemos num mundo de aflição. Em terceiro lugar, tenha confiança em atravessar o Jordão. Uma frase que Deus repete 3 vezes nessa convocação de Josué é:
esforça-te e tem bom ânimo. Ele começa com essa frase, falando a Josué na sua convocação. O que significa isso, irmãos? Nós temos que fazer a nossa parte. Deus, Ele age na nossa vida, mas nós temos que fazer a nossa parte. E Ele já nos dá condição de fazermos alguma coisa que já está inerente em nós. Ele quer usar algumas coisas que já estão em nós. Olha como é que isso é verdade. Em Juízes capítulo 6, versículo 14, na Almeida Corrigida Fiel, Juízes 6, 14. O povo da mídia é espetacular, ó. Esses textos aí eu não passo mesmo para eles, mas eu falo, daqui a pouquinho o texto aparece. Eu gosto do texto, ele aparecendo na tela para a gente poder ler na palavra de Deus, que é ela que tem a nos ensinar. Então o Senhor olhou para ele e disse: ele aqui é quem? Gideão. Gideão. Ele foi um dos juízes no período de juízes de Israel. Vai nessa tua força. Vai nessa tua força. E livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E o que Gideão estava fazendo naquele momento? Corajosamente, malhando trigo, tudo bem. Mas ele estava escondido no lagar, mas ele tinha que estar. Mas ele não estava se entregando àquela situação de miséria que o povo estava vivendo. Aonde vinha o povo, pegava toda a terra e alcançava todas as plantações e deixando o povo miseravelmente em fome. Mas o anjo sabia, Gideão, ele tem força, ele tem coragem, ele está fazendo a sua obra aqui, ele está cuidando da sua família, mas eu quero que ele cuide do povo. Irmãos, é com a nossa coragem também que a gente busca os nossos sonhos nessa vida, não é verdade? Espera aí, eu coloco a minha disposição em fazer uma faculdade, em conquistar, e eu fiquei feliz da vida, porque eu não sabia que o Marcelo tinha terminado o seu curso de Direito e se formou. Eu estava lá com o seu capzinho de formatura, com a sua roupinha de formatura. Aí a Cristina amou, olha só que bonitinho, Marcelo se formou. Aqueles que acompanham o Marcelo sabem como ele correu atrás. Ele primeiro investiu na formatura da sua esposa, ele deixou o tempo para a sua esposa se formar como enfermeira. Depois que ele tinha realizado o sonho da sua esposa, ele depois foi realizar o seu. Colocou o seu empreendimento ali e sua disposição ali, e hoje tem a sua conquista. Irmãos, olha para a sua vida, quantas coisas você tem conquistado, empreendendo as suas forças. Deus, Ele quer usar essa força nossa. Ele vai ficar com a gente, Ele ficou com o Gideão. Ele deixou claro que com o Gideão Ele ia ficar em todos os momentos da vida. Gideão sempre teve essa preocupação: Senhor, o Senhor vai estar comigo, o Senhor vai estar comigo. Eu sempre falo, Gideão, ele foi poderosamente usado, principalmente porque ele queria a companhia de Deus ao seu lado. E ele foi vencedor. Mas ele era alguém que já tinha algo nele. E para a gente entender como abriu-se as águas do Jordão, como é que se abriu a água do Jordão? Em Josué capítulo 3, versículo 13. Josué 3,13. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que vêm de cima pararão amontoadas.
Aí vem a arca, o povo parado. A instrução era essa. Está todo mundo preparado com a sua marmitinha, né, para atravessar o Jordão. Todo mundo com a sua roupinha selecionada para atravessar o Jordão. Todo mundo preparado, já tendo feito algo muito importante, que vai finalizar aqui a nossa reflexão na palavra de Deus. Vocês não vão em direção ao Jordão, não. Deixa a arca do concerto passar. Quando os sacerdotes meterem a água, meterem o pé na água do Jordão, o Jordão vai se abrir. O que a gente tira aqui como exemplo? Irmão, quando vier o problema, quando vier o seu Jordão, vá de encontro a ele. Toma uma atitude, mete o seu pé na água do Jordão, que ele vai abrir. Confie no Senhor. A gente fica adiando, às vezes, decisões. Mais uma vez, voltando ao Marcelo. Olha, já tem o seu trabalho lá que ele faz, tinha os seus carros de escola também. Os irmãos conhecem o Marcelo. Ele falou, tem um objetivo, eu vou atrás desse objetivo. Confiou no Senhor em primeiro lugar, porque ele sempre falava isso, que tinha fé que Deus iria abrir as portas para ele. Mas, irmão, você tem que meter o pé no Jordão. Você não pode esperar o Jordão. Ele vai se abrir de uma hora para outra. Mete o pé no Jordão, passa por ele. Faz a tua parte. Em último lugar, para passar pelo Jordão, temos que buscar santidade. Josué capítulo 3, versículo 5. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Irmãos, quantas vezes nós não alcançamos os nossos objetivos porque alguma coisa está nos atrapalhando a alcançarmos os nossos objetivos. E isso depende de nós. O que era se santificar? Não tinha aqueles membros do povo de Israel que ainda tinham seus deusezinhos lá guardados em suas tendas? Joga fora essas coisas aí, hein? Amanhã a gente vai atravessar o Jordão. Eles não carregavam ainda alguns ressentimentos, algumas amarguras a respeito de alguma coisa, algumas dúvidas. Deixa isso para trás, porque amanhã a gente vai atravessar o Jordão. Eles tinham que resolver algumas questões, eles mesmos, porque Deus chega para ele e fala assim, santificai-vos. Quer dizer, separa tudo aquilo que atrapalha, tira da sua vida, porque eu quero vocês cada vez mais separados. Santificação é separação. O termo santificação tem esse significado na Bíblia, separação. Nós temos que cada vez mais estarmos separados das coisas desse mundo, para que nós possamos ter condição de ver amanhã o Senhor fazer maravilhas no meio de nós. Cada vez mais santificados, mais maravilhas o Senhor vai fazer no meio de nós. Santifica a sua vida, santifica a tua casa, santifica o seu ministério. Separe-se cada vez mais do mundo, esteja mais perto de Deus, se entregue cada vez mais a Ele. Você vai experimentar maravilhas. Depois do Jordão, maravilhas veremos no meio de nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos. E logo depois nós estaremos encerrando
o culto dessa manhã. Favor de Deus. É o cântico. Vamos ficar de pé para louvarmos ao nosso Deus.
lugar secreto. Secreto porque o inimigo não pode nos encontrar, porque nós estamos em um lugar onde nossa fortaleza é Deus, nosso escudo é o Senhor, e ali o inimigo não pode nos alcançar, porque nós estaremos na presença do Senhor. Vamos estar louvando ao nosso Deus. Senhor, nos ajudar em cada Jordão que aparecer em nossa vida. Pai, que nós possamos estar perto do Senhor
estarmos contando com o Senhor em cada travessia desse Jordão. Dá-nos disposição, ajuda a estarmos preparados e, Pai, que nós possamos buscar a santidade em nossas vidas e receber também a santidade que está em Ti em nossas vidas. Pai, que possamos sair daqui, Senhor, com essa mensagem falando ao nosso coração. E que, Senhor, se algum irmão que está aqui está enfrentando algum Jordão, Senhor, ajuda-o a passar. Senhor, que ele possa ter ânimo, que ele possa ter força, que ele possa se esforçar e que o Senhor possa estar indo à frente, abrindo esse Jordão. Abençoe esse que estará ouvindo essa mensagem também pela internet. Pai, ajuda o Senhor a atravessar o seu Jordão, no nome de Jesus, amém.